Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, comentando o que é que mudou em relação à infração para aquelas pessoas que trabalham com transporte de maneira irregular, sem autorização do poder público concedente. Você fica ligado que logo na sequência a gente descobre. Bom, gente, a Lei 13.855, que entrou em vigor agora no início do mês de outubro de 2019, ela altera pelo menos 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiro em relação à natureza da infração, valores das multas para aquelas pessoas que fazem o transporte alternativo, que normalmente é conhecido, sem ter autorização do poder público concedente, ou daquelas pessoas que fazem transporte escolar sem portar a autorização. Saiba que o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro ele exige que os veículos que fazem transporte individual ou coletivo de passageiros, de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço comercial, para exercer sua atividade, para explorar essa atividade, eles precisam de autorização do poder público concedente. Se for um serviço feito dentro da cidade, por exemplo, é do município. Se for entre municípios, geralmente é algum órgão estadual, e entre estados, os órgãos da União é quem vão tratar disso em geral. A NTT é quem cuida dessa questão da autorização para esse tipo de transporte. Normalmente a gente chama de transporte alternativo ou transporte complementar, depende aí da sua localidade. Então, esses veículos não podem simplesmente pegar os passageiros e fazer o transporte como bem entendem. Geralmente vai ser observado os regulamentos de transporte específicos que se aplicam àquela localidade, para que ele possa obter a autorização do poder público concedente e explorar a atividade. Até então, desde 1998, quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, o artigo 231, inciso 8 do CTB, previa infração por transitar com um veículo, efetuando transporte remunerado de pessoas ou de cargas, de bens, sem estar devidamente autorizado para esse fim, que era uma infração de natureza média. E aí passa a ser infração de natureza gravíssima. Então, o que antes era uma multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira, passa a ser uma infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47. Algumas pessoas, inclusive, vieram com aquela história de que a lei vai acabar com a profissão e tudo mais. Não vai. A profissão continua necessitando de autorização para que seja explorada. O que acontece é, quem faz o serviço sem estar devidamente autorizado está pagando uma multa mais cara. Além disso, nós temos também a questão do transporte escolar. Um capítulo inteiro do Código, que é o capítulo 13, artigos 136, 137, 138 e 139 do Código de Trânsito Brasileiro, trazem informações, regras sobre o transporte escolar. Especificamente, o 136 trata das exigências do veículo, para obter a autorização também do DETRAN para explorar a atividade, e o 138 as exigências do condutor. Já o 139, também um outro ponto que eu julgo relevante, ele diz que o município também pode trazer regras complementares para o transporte escolar. Então, quando o condutor não está portando essa autorização, a infração do artigo 230, inciso 20, previa uma infração de natureza grave, 5 pontos, multa de R$ 195,23. E aí, com a mudança da Lei 13.855, a infração passou a ser gravíssima vezes 5, ou seja, 7 pontos na carteira e multa de R$ 1.467,35. Existe também, nos casos aí, também no caso de transporte alternativo, transporte coletivo, que não tem autorização, a medida administrativa de remoção do veículo. Então, nesse caso, de acordo com o artigo 271, parágrafo 9º do Código de Trânsito Brasileiro, que foi incluído pela Lei 13.160, lá de 2015, ela prevê que não cabe remoção do veículo nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local. Então, a medida administrativa que a lei prevê, ela é um tanto sem lógica, desproporcional. Por quê? O ideal seria que a medida administrativa a ser aplicada fosse a retenção do veículo para regularização. Por quê? Descaracterizando o transporte remunerado, ou seja, se está sendo feito transporte alternativo sem autorização, se você descaracteriza, você tira os passageiros, acabou a irregularidade. Lavra o auto de infração, claro, afinal de contas a infração existiu, mas se retira os veículos ali, descaracteriza o transporte remunerado e não cabe mais a remoção do veículo. Não faz sentido
que haja remoção do veículo. Isso na legislação de trânsito. Atentem ainda para as eventuais legislações de transporte que possam prever algum tipo de multa de transporte, normalmente são mais caras do que as multas de trânsito, e medidas nesse sentido, né, que muitas vezes é chamado de remoção, recolhimento do veículo, apreensão do veículo, que não se confunde com a apreensão do código que foi revogado. Aí nós estamos tratando da legislação de transporte, que pode prever medidas como essa. Tranquilo, pessoal? Essas são as informações desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você vai deixar aí nos comentários, tá certo? Se você concorda com algo, discorda de algo, fiquem à vontade. A ideia é que nós possamos aqui aprender todo mundo junto. Aproveitando, gente, ó, livro novo lançado, está aparecendo aqui para você, tá certo? Vai também estar na descrição desse vídeo um cupom de desconto válido até o final de outubro. Então, se você quiser, você compra o vídeo com desconto. Deixa eu mandar um alô também para os amigos Evandro e para o Luiz Carlos, que estão sempre ligados assistindo os vídeos aqui no Sala de Trânsito. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.